A paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um Lição de Vida e hoje uma lição de vida muito especial. Nós estamos recebendo a nossa irmã Judite Alves, ela que é coordenadora dos Círculos de Oração da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, é também coordenadora da União de Esposa de Ministros da Assembleia de Deus em Pernambuco, é esposa do nosso pastor Ailton José Alves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Pernambuco, e é também filha do saudosa memória pastor José Leôncio, também presidente da Assembleia de Deus. Seja muito bem-vinda, irmã Judite, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Rossano, e para nós é um grande prazer estar aqui no Lição de Vida outra vez. Mais uma vez, é sempre uma satisfação. Amém. E a gente queria focar na sua história e também, principalmente, na história de alguém que a senhora conhece muito, ama muito e é uma lembrança sempre maravilhosa na sua vida, que é o seu pai, o pastor José Leôncio. Queria que a senhora, então, comentasse para a gente aquilo que a senhora lembra da sua infância, quantos irmãos eram, e depois a gente começa a conversar um pouquinho a respeito do pastor José Leôncio. Na verdade, éramos 11 irmãos na minha infância. Éramos uma família muito boa, onde havia união, amor, e meus pais, nós víamos a palavra de Deus na prática, né? E eu sou a quinta filha, e falar no meu pai, no pastor Leôncio, sempre é muita emoção, e da minha mãe, Maria José. Nós, como filhos, né? Hoje não somos mais 11 irmãos, o Senhor, na sua vontade, levou para si 5 já, somos 6, 4 mulheres e 2 homens. E a nossa infância foi permeada de lutas, de provas, de perdas, mas em tudo nós víamos a mão de Deus, né? Como você me pediu para falar da infância, na nossa infância, quando a minha mãe estava grávida de mim, foi o tempo do chamado do meu pai para o ministério de maneira que ele já vinha trabalhando, já era presbítero, mas de maneira total, mais efetiva, né? Mais efetiva. Ele tinha seu próprio negócio, seu trabalho, ele negociava no mercado São José e foi convidado para trabalhar junto ao pastor José Amaro. Eu estava grávida à época e eles estavam também passando momentos difíceis. Para você ter a ideia, o meu enxoval, minha mãe conta que foi a missionária Signe Carlson que proveu, porque minha mãe não falava nada a ninguém, orava, e um dia ela estava na igreja, Deus mostrou a irmã Signe que minha mãe já estava com 7 meses de gestação e não tinha nada para o meu enxoval. E aí ela supriu essa necessidade. Assim, foi muito marcante, né? Na minha vida, a entrada do meu pai para o ministério de maneira efetiva, né? De maneira global, e também esse dado que eu acho muito importante, relevante, que marca a minha vida. Verdade. Bom, vamos retroceder um pouquinho, já que a senhora não era viva, mas o que eles próprios informaram a senhora a respeito do encontro deles, como é que aconteceu, as dificuldades provavelmente que ocorreram para que eles se casassem, viessem a se casar e formatar uma nova família? A mamãe, né, sempre mais presente, porque papai era um homem do evangelismo, de desbravar o sertão com o pastor José Amaro, eram muito companheiros. E minha mãe sempre ficava conosco e tínhamos, como sempre faziam os filhos à época, de estarem à cama quando o pai não estava, ocupávamos o lugar de papai na cama para mamãe conversar conosco, contar histórias. E sempre pedíamos para ela contar a história. Como é que foi? E aí, mamãe, como foi que você namorou papai? Principalmente os adolescentes, né? Já maiores. E ela falou, né, que ela já era crente, era órfã. Minha mãe, na época, não tinha os pais, mas era a única crente na igreja, da família.
Ela, outra tia minha e mais 5 irmãos. Eram 7. E minha mãe, os meus avós, né? Os seus pais eram portugueses. Sei. E era uma família, assim, muito brancas, né? E quando meu pai gostou da minha mãe, eles eram do coral. E quando meu pai falou para namorar com minha mãe, ela tinha que dizer aos seus irmãos. Claro. Porque ela vivia com eles e ela não gostava de nada escondido. Pois é. E aí, quando ela contou ao meu tio mais velho, o tio Antônio, que estava namorando, a primeira coisa que ele perguntou: mas você não escolheu um negro para casar-se? E minha mãe disse que foi como um balde de água na fervura, né? E ela disse: não, realmente ele é preto. E aí meus tios disseram: aqui em casa ele não entra. Mas oraram e Deus confirmou. E a igreja amava muito meu pai já como jovem, que ele pregava, ele saía para evangelizar, ele cantava no coral. E então a igreja adotou-os como filhos. Um casal, minha mãe dizia o nome, a irmã Josefa da Paz e o seu esposo, o irmão José da Paz, foi quem aprontou minha mãe para casar. Minha mãe, antes de ir para a igreja, foi à casa dela e ela comprou todo o enxoval, o que minha mãe precisava. Oh. E aí eles já começaram a trilhar a vida pela fé, né? Meu pai preparou a casa, os móveis, com o seu humilde trabalho, mas o segredo deles dois era uma vida devotada a Deus, né, e ao Espírito Santo. Então, isso nos marcou muito. Quando meu pai casou com minha mãe, os meus tios disseram: você manchou a família, né? E aí, quando nós nascemos, eles, a princípio, não nos queriam ver, mas depois, Deus abençoou meu pai, e pelas circunstâncias da vida, meus tios vieram todos para ser ajudados por ele. Amém. E a maioria deles foi meu pai quem enterrou e cuidou na enfermidade. Pois a gente queria conhecer um pouquinho sobre o pastor José Leôncio, pai. Como é que era esse pai e que tinha o seu tempo para a igreja, mas tinha o seu tempo também para a família? Papai, eu acho que, Rossano, quando meus irmãos escutarem, eles irão se emocionar como eu. Papai era um homem que dispensa comentário. Ele era um homem muito amoroso, era um pai que nos corrigia, mas até a maneira dele nos corrigir era algo fantástico. Porque minha mãe, como passava a maioria do tempo conosco, ela nos corrigia, né? Era mais com a vara. Áspera. Era mais áspera mesmo, né? Minha mãe era muito centrada e tinha gente como que em um quartel mesmo. Não tinha que mentir, tinha que obedecer. Mas meu pai, o tempo que ele passava conosco, ele nos dava muito amor. Ele nos dava muito carinho. Ele quando transgredíamos, sabe como era a correção? Que meu pai conosco era a leitura da Bíblia e de joelho orando. E ele dizia: você só se vai levantar quando se conscientizar que transgrediu, pedir perdão a Deus e se quebrantar na presença dele. Então ficávamos lá horas. Aí quem se quebrantava primeiro, também primeiro saía. E aí pedíamos perdão a Deus, líamos ou escutávamos quando éramos menores, ele lendo a palavra, provérbios, salmos, né, pra gente. E quem era mais quebrantado e chorava, ele tirava do castigo. E quem não era, ficava lá mais tempo, né? Então era assim. Depois ele nos levantava e conversava conosco, dizia: sabe por quê? Ficou orando e buscando a Deus, porque Deus perdoa. E você tem coisas que os pais não veem, mas Deus vê. E aí ele nos exortava mesmo. E às vezes a gente preferia a surra de mamãe
do que a exortação de papai. Porque a surra, ela pegava Passava, um cinto, né? passava, e aquilo ali ficava permanente. Verdade. Até hoje, quando nos juntamos, sempre nos recordamos Lembram disso. da mamãe e do papai, que foram pais amorosos. Uhum. Na infância, na adolescência, até pegando um pouquinho na juventude, aconteceram realmente momentos de muita privações, dificuldades, não é? Como é que foi essa situação para uma adolescente, a quem já querendo chegar à juventude? Foi muito difícil? Foi difícil porque eu, quando leio a história de Moisés e Josué, eu lembro-me muito da história do papai e o pastor José Amaro. Uhum. Porque, para você ter a ideia, eu tinha 11 anos de idade, eu tive uma crise de apêndice, eu tive um problema de apendicite, e meu pai, ele me levou ao hospital com o meu irmão menor que eu. Quando chegou no hospital, veio um recado para ele que o pastor José Amaro estava precisando dele. O motorista do pastor José Amaro foi em minha casa chamá-lo e ele estava no hospital comigo, no Agamenon Magalhães. Eu tinha 11 anos. Sei. E meu irmão tinha uns 9, Josué, que já dorme no Senhor. E quando o motorista chegou, meu pai não pensou duas vezes. O pastor José Amaro mandou me buscar e disse a mim: Josué, seu irmão vai ficar tomando conta de você. E mais tarde eu venho lhe buscar, né? E eu comparo pastor José Amaro com Moisés e meu pai com Josué, que a Bíblia diz que Josué servia a Moisés. Era um companheiro. Era companheiro e servia, Pois né? é. E meu pai servia ao pastor José Amaro. Muitas vezes eu vi meu pai chegar do sertão com o pastor, ele ir lá para minha casa e meu pai lavar os pés dele. Né? Isso pra gente era muito forte. Pois é. Isso marcou muito. E quando o meu pai volta, meu irmão, eu soube porque me levaram para a sala de cirurgia, eu fui cirurgiada, eu estava na recuperação e meu irmão com as enfermeiras de plantão chorando, deram comida para ele e ele lá, pobre, sem não sabia ir para casa e não sabia onde estava o papai. E o papai chegou, o pastor Leôncio chegou de 5h30, 6 horas, isso era 8 da manhã, quando ele deixou meu irmão e a minha pessoa no hospital. Ele era muito devotado ao Senhor, né? Ele deixava tudo pelo Senhor. Ele não não relaxava o seu papel de pai, né? Mas era uma entrega realmente total a Deus e ao anjo da igreja, à época, pastor José Amaro. Amém. Isso incutiu nos filhos esse respeito pela autoridade? Sim. Sim, às vezes eu comento com meus irmãos, né? Temos um grupo no WhatsApp da família e para seguirmos, né, em comunicação, que cada um tem sua vida, cada um tem os seus afazeres, principalmente eu, que sou muito ocupada, mas quase todos os dias falamos no papai e na mamãe. Sempre. Porque iam dar um testemunho, outro conta uma história que aconteceu com eles, né? E é muito gostoso a gente conviver com os pais, como o pastor Leôncio e a irmã Maria José, sua esposa, que é minha mãe. A senhora conviveu com muitos milagres que Deus fez na vida de seus pais e na vida de vocês. E dos quais, por exemplo, por duas vezes, o Senhor chegou a levantar sua mamãe já falecida. Falecida. E trouxe-a de volta, né? A primeira vez, eu pelo menos me assustei muito, porque eu ainda estava dormindo quando o papai foi nos despertar. Os que dormiam mais um pouco, os mais velhos, já estavam com meu pai. Eu sou a 5ª filha. E meu pai estava de face no chão mesmo. Minha mãe inerte em cima da cama. E meu pai chorando e dizendo a Deus: o Senhor não me avisou. O Senhor não me mostrou. Devolva a vida da minha esposa, né? E meu irmão mais velho, na época, Jaiel,
Ele tinha uns 14 anos ou 15 anos. Era um dia de domingo. Ele saiu nas escolas dominicais mais próximas das congregações que meu pai tomava conta, dizendo: irmãos, vão na minha casa que minha mãe morreu. Quando deu meio-dia, nossa casa estava empilhada de gente. E todos de joelhos. Havia um irmão que ele cuidou muito de minha mãe quando eu era solteira, amava a mamãe, o irmão João Gomes. E ele dizia à sua esposa, que já era a segunda esposa dele: Ana, eu não vou à casa que na época chamava meu pai Lucas. Eu não vou à casa do irmão Lucas, porque eu sei o quanto ele ama a irmã Maria. E eu vou perguntar a Deus por quê. Que Deus falava muito com esse irmão. Ele ouvia a voz de Deus, esse ancião. E ele passou a manhã toda, já não quis mais tomar café, de joelho perguntando a Deus. Quando deu 12:30, ou foi 1:30, eu não me lembro, eu era muito pequena, minhas irmãs mais velhas devem lembrar-se, que ele ouviu a voz de Deus. Maria não necessita mais de oração. Ele pôs para chorar. E disse: Ana, dá-me meu chapéu, que ele andava com um chapéu e um guarda-chuva, como antigamente, né, os anciãos andavam. Ele disse: dá-me meu chapéu e meu guarda-chuva, que eu vou para a casa de Lucas, que Jesus levou a irmã Maria. Para surpresa sua, foi aquela hora que minha mãe estava no paraíso de Deus, e ela disse que acha que foi um anjo do Senhor. Ela disse que foi um jovenzinho. Ela viu bem o rosto dele, ele falou com ela, disse: você está gostando deste lugar? Ela disse: eu estou gostando deste lugar e eu não quero ir embora, porque ela sabia que ali era o paraíso. Porque antes, ela disse que quando sentiu que se ia, falei em espanhol, ela disse que sentiu que ia embora, porque ela viu seu corpo sobre a cama, mas ela disse que saiu algo e saiu como que ela mesma estivesse voando. Sei. Ela, a princípio, ouviu meu pai chorando, mas o choro foi distanciando. Pois é. E depois não já se encontrou neste lugar. E aquele anjo disse para ela, disse: aqui é o paraíso de Deus, você está aqui. Amém. Aí ela disse: eu não quero voltar. Ele disse: você terá que voltar, porque você ainda tem uma obra grande Glória a Deus. a realizar na minha igreja, Amém. juntamente com o teu marido. E a hora que o irmão escutou a voz de Deus, foi a hora que Deus trouxe a minha mãe de volta. Ela disse que seus olhos, quando voltou em si, seus olhos pareciam que estavam colados um no outro. Ela disse que parece que aquela cola saiu e ela sentiu que o seu espírito estava outra vez no corpo, e ela viu a casa cheia, os 11 filhos ao redor de papai chorando e a igreja clamando. E aí ela, quando abriu os olhos, já foi em línguas estranhas. Oh, aleluia. Glória a Deus. Foi uma festa na minha casa, irmão Rossano. E não foi 8 minutos, não foi 8 segundos. 8 horas Foram minha mãe passou. 8 horas. Morta mesmo. E o Senhor a trouxe de volta. Glórias Tanto, né? A nossa vida foi marcada de muitas perdas. Né? Perdemos um irmão com 11 anos de idade, de coração. Perdemos outro irmão com tétano, e este foi terrível, porque meu pai, eu não tenho nenhum irmão ministro da casa do Senhor. Penso eu, sempre todos nós da família, que se tivesse de ter algum filho pastor, seria Josias. Ele era muito dedicado à igreja, saía para os cultos com meu pai, e ele morreu chamando papai. Foi uma dor crucial para minha mãe. Ele teve tétano, papai estava no sertão, mandamos telegrama, não havia telefonemas como hoje, era muito escasso a comunicação. Quando meu pai recebeu o telegrama que veio, ele só passou 24 horas vivo. E meu pai já encontrou os irmãos que voltavam do sepultamento do meu irmão. Já estava enterrado. Foi, mas o que eu achei lindo
foi quando o papai chegou em casa, minha mãe sofria de angina do peito. E minha mãe teve um desmaio, mas meu pai jogou as malas no chão, levantou as duas mãos e disse: Deus me deu. Amém. E Deus tomou. Louvado seja Amém, o nome Jesus. do Senhor. Foi o louvor dele na perda do meu irmão. Então, a nossa vida, a nossa família foi marcada por este clima de vitórias, de lutas, né? E outra vez no Hospital Evangélico de Pernambuco. Pois é. Minha mãe teve uma parada cardíaca e passou 2 horas morta. Os médicos disseram: papai apagou os aparelhos e aí papai foi junto dela outra vez. E começou a orar a Deus. E aí ela voltou. Voltou mais uma vez. Mais uma vez. Antes dela partir, quando ela teve um câncer, e Deus mostrou para ela como ia ser, ela nos avisou. Foi no mês de outubro, no mês da escola bíblica, que ela adoeceu e faleceu em março. E ela disse a meu pai: desta Deus não vai me tirar, esta vai ser para a minha ida. E realmente, um dia a irmã Alice, do pastor José Amaro, a amada irmã Alice, né, nossa matriarca, ela foi visitar minha mãe. Chegando lá, Deus a tomou em profecia, porque papai estava jejuando e orando para Jesus curar mais uma vez minha mãe do câncer. E Deus falou diante de todos nós: Maria, já vestiste 2 vezes o vestido e eu te mandei de volta, mas agora aqui é um jardim que te espera. Glória a Deus. Esta vez virás para mim. E com poucos meses, Jesus tomou mamãe de uma maneira muito bonita. Que a morte do justo realmente é bonita. Amém. Né? O obreiro da casa do Senhor, ele tem esses percalços, mas isso não significa que Deus está o abandonando. Ao contrário. Ao contrário. Não é? Não arrefece a fé. Né? O obreiro sente que o piloto do barco não erra, que é Jesus Cristo. É claro que muitos irmãos não tiveram a oportunidade de conhecer o pastor José Leôncio de perto, mas a senhora conseguiu andar com ele, não é? A senhora conseguiu ser o pajem do pastor, estava ali quando ele saía para os cultos, a senhora ia com ele. Eu acompanhava muito meu isso? pai, né? Eu acompanhava muito meu pai, principalmente porque mamãe era doente. Pois não. Ela passou muito tempo doente do coração, Jesus curou nessa última vez, depois ela não sofreu mais do coração. Amém. É tanto que ela sofreu tanto no leito da enfermidade, o médico dizia: o coração dela está bom, por isso ela está resistindo. Né? Porque quando Deus faz e fica bem feito. Né? Verdade. Então, meu pai, eu acompanhava muito a casamentos, a festas. Papai era um homem que se preocupava muito com o próximo, com o outro. Papai era de um jeito que íamos a uma festa com ele e ele já nos prevenia em casa. Dizia: olha, não sabemos a condição do dono da festa. Ninguém vai estar querendo comer um prato. É um prato para 2, que vocês são muitos. E nós ficávamos com raiva, mas hoje entendemos que era ele preocupado para não faltar. Disse: nós somos muitos e não vamos comer demasiado para não faltar. Isso. E o dono da festa não passava vexame. Veja até onde esse coração ia, né? Era uma personalidade de doar-se sempre. Ele era uma personalidade, e a sua personalidade era de doar-se, e eu acho que, inclusive eu estou escrevendo, não é? Com a anuência de meus irmãos, eu estou escrevendo a biografia do meu pai. E eu acho que um dos títulos, como você me pergunta, para o meu pai, é um dos apóstolos do amor mesmo. Se quem conheceu meu pai, conheceu o amor de Deus através dele, e um homem de um coração amoroso. Então eu gostava muito de ir para os cultos com ele. Eu achava lindo quando ele abria a boca. Às vezes ele só fazia dizer: saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos
os irmãos já respondiam cheios de Deus, porque verdade, a saudação dele enchia as pessoas, né? É verdade. Meu pai era assim, ele era simples, ele tinha uma pregação simples, prática, mas chegava ao coração. E eu sei que o segredo era porque ele era um homem de oração. E de um coração também muito generoso. Houveram situações que a senhora podia relatar para a gente da ação dessa generosidade do pastor? Ah, muitas, irmão Rossano. Olha, era de uma forma que, se nós estivéssemos, e aconteceu literalmente, estávamos todos à mesa para jantar, um jantar simples, né? Apertado, com poucas provisões em casa. E meu pai estava no sertão. E aí ele chegou de viagem. E veio com ele uns 6 irmãos. Ai, meu Deus do céu. E ele chega, estávamos já para dar graças a Deus. E ele chega e fala com minha mãe. Tem comida? Ela disse, só a que está na mesa. Ele disse, os irmãos vieram, estão com necessidade, vão ter que comer. Ela disse, não se preocupe não, meu velho. Aí nos tirou da mesa e o que tinha para nós comermos, ela nos pôs num quarto lá, vão lá cantar, depois comem. Eu era muito curiosa. E então ficamos num quarto, brincando, cantando, e eu olhei e vi eram obreiros do sertão, e eu vi um deles que sentou à mesa, no meu lugar, no meu prato. E era assim, uma comida que esse dia estava muito bom, que cada um ia comer uma tapioca e um prato de papa, de aveia. E sabíamos que não tinha mais. E quando eu vi o irmão sentado no meu lugar, comendo minha tapioca, até hoje eu gosto de tapioca, eu pus para chorar. E aí foi quando meu pai me corrigiu. E disse, se nós estamos dando é porque Deus vai prover. Amém. E no outro dia, realmente, Deus proveu. Amém. Né? Então, eu aprendi essas coisas com ele. E é gratificante falar sobre isso. Ele era muito generoso. Amém. Ele era capaz de tirar o que tinha para dar ao que não tinha. E ele sabia que Deus ia prover alguma coisa. Amém. Nosso Deus é o Deus proverá. Vamos fazer um rápido intervalo. Voltamos em instantes com mais Lição de Vida. Voltamos no Lição de Vida, hoje conversando com muita alegria com a irmã Judite Alves, que é filha do pastor José Leôncio, e a gente está focando muito no pastor José Leôncio. A gente entende que a igreja ora muito, jejua muito para buscar os seus líderes, buscar aqueles que estarão à frente do rebanho. Foi assim também com o pastor José Leôncio? Sim, o pastor José Leôncio, ele passou 25 anos como vice-presidente da igreja, com o pastor José Amaro. Até como já falei no relacionamento com o pastor, nós víamos o amoroso, quanto amoroso ele era, para não expor o pastor. Muitas vezes o pastor estava com derrame, sem ler bem a Bíblia, meu pai ficava atrás, dizendo, lendo e o pastor repetindo. Que fantástico. Muito lindo. E a chamada dele para o ministério, quando de presidência da igreja, ele já era pastor e o pastor José Amaro faleceu no ano de 77. 77 foi quando o pastor José Leôncio iniciou como presidente, exatamente. O pastor José Amaro faleceu, o pastor Leôncio ele assumiu, não é? Foi feita uma votação com outro candidato e o nosso pai, pastor Leôncio, e ele foi o que saiu vencedor, mas seguiu muito humilde. Eu acho que o amor e a humildade foram os 2 trilhos
pelos quais meu pai andava. Ele era um ganhador de almas. Ele era um ganhador de almas. Não é? A senhora estava me contando aqui em off uma situação muito peculiar, muito interessante. É que meu pai, ele, antes de chegar àquela situação, ele, certa feita, estava na África. E o evangelista Sóstenes era criança. E Sóstenes se levantava de manhã, papai estava de joelho. Chegava para almoçar, meu pai estava de joelho. E se levantava, ficava por ali um pouco, almoçava, depois de joelho outra vez. Ia para o culto, quando voltava, ele tinha o costume de fazer qualquer lanche, quando voltava do culto, tinha que passar de joelho um tempo. Isso podia ser 20 minutos, meia hora, 40 minutos, dependia da festa dele com o Espírito Santo. Pois não. E Sóstenes perguntou, pastor, por que você nunca conversa, não conversa tanto com a gente? Eu saio, chego, saio, o senhor de joelhos. Ele disse, eu vivo de joelho para que, diante de Deus, para que a igreja permaneça de pé. Amém. Eu achei isso belíssimo. E quanto ao evangelismo, ele sempre, desde jovem, gostava de evangelizar. E esse episódio foi aqui no nosso Templo Central. Chegou um dos pastores de outra região do nosso país para dar um curso de evangelismo. E o pastor, em off, com o meu pai, disse, pastor, eu sou um expert em ganhar alma. Até hoje ninguém ganhou para mim. E não sei se foi jactância do irmão, não sei o que passou, mas meu pai recebeu isso com muita humildade. E chegou à noite, deu para o irmão pregar e disse, ele, depois da pregação, entregou o trabalho. Meu pai disse, não faça o convite, meu amado. E o irmão fez o convite e chamou, e insistiu bastante. E vieram 2 pessoas. E aí, quando o irmão encerrou a parte dele, meu pai ia terminar o culto. E aí, quem o conheceu, ele tinha aquele jeitão amoroso. E aí ele começou. Vem, ó pródigo, vem sem tardar, te chama Deus. Meu filho, você que está aí, está caminhando para o caminho largo. Jesus lhe ama. Venha, meu filho, para o Senhor. Aí começou. Veio o primeiro, o segundo, o 10º, e nesse dia mais de 50 pessoas se entregaram para Jesus. Quando terminou o culto, o pastor disse para o meu pai, me perdoe, pastor, o que eu vim fazer aqui? Ele estava Se eu sou expert, o senhor é mestre. Então, é ele era um homem assim, né? Eu, a semana passada, estava em um bazar do Projeto Samuel, chegou um senhor chamado Elias, e cadê a irmã Judite? Cadê a irmã Judite? Disse, eu estou aqui. Aí ele veio, me deu um abraço, começou a chorar e disse, eu estou dando esse abraço porque eu amo seu pai. Eu fui crente, eu estou desviado hoje. Aí pus para chorar. Disse, eu fui crente com o seu pai foi quem me ganhou para Jesus. Amém. Hoje eu estou no mundo, mas eu me lembro dele sempre e eu vou me voltar. Eu disse, quer se voltar agora? Amém. Aí ele disse, não, mas eu vou me voltar. Mas veja, ele sabia que eu estava ali no recinto, me foi buscar para falar do meu pai. Né? Às vezes eu vou para o sertão, para congresso de mulheres, e tem irmãos que não me conhecem, velhinhos do sítio e tal. Quando eu começo a falar que põe o dedo assim, aí dizem que parece com ele. Né? Aí, quando eu termino, aí eles vêm. Você é o quê? Do pastor Leôncio? Eu digo, eu sou filha. Aí eles põem para chorar. E contam histórias do meu pai, como era o sofrimento, quando eles iam evangelizar no sertão, que as pessoas não queriam vender as casas. E o chamado verdadeiro de Deus é lindo, né? É verdade. E falar dele se deixar, eu não termino. Irmã Judite, foi o pastor José Leôncio, então, que inaugurou o Templo Central? Foi o pastor Leôncio que inaugurou o Templo Central. Quando o pastor José Amaro faleceu, já estava bem adiantado, né? E já estava, eu acho que, quase nas terminações. E ele pôde, com muita luta, também terminar.
foi a parte mais cara, eu lembro-me, né? O piso de mármore naquele tempo era uma coisa estrondosa, né? Mas aquele homem humilde, de fé, de perseverança, né? Pôde concluir o Templo Central. Amém. E é um marco até hoje para a Igreja, a Assembleia de Deus, é um diferencial. Um diferencial. E também foi com meu pai, você falou nas campanhas, nas cruzadas, Isso. nos campanhas nos cruzadas congressos. evangelísticas, os congressos, não é? Mas foi meu pai. Grupos de discipulado. De discipulados, mas foi com ele também que foi inaugurada a obra missionária. Também, verdade. Era um desejo grande do pastor José Amaro de enviar missionários, mas ele não alcançou esse tempo, né? Mas meu pai, ele se deu a missões. Ele amava a obra missionária. No caso, as missões transculturais, porque o pastor José Amaro já fazia missões aqui no sertão, aqui no sertão, de maneira que o pastor José Amaro sempre pensava... E acho que o correto, não é? Primeiro o Jerusalém, depois os confins da terra. É verdade. Não é verdade? Por sinal, a senhora, seu esposo, acabaram sendo os primeiros missionários enviados pela igreja oficialmente. Sim. Imagine, não é? Meu pai era muito apegado a mim e aos meus irmãos, a todos. E como eu era mais próxima por conta do trabalho da igreja... Ele foi muito doloroso para ele nos dar a Deus, né, para o campo missionário. Mas ele disse, Deus quer, foi Deus que falou e eu obedeço. Esse dinamismo do pastor Zé Leôncio na igreja, na obra do Senhor, era o mesmo dinamismo em casa, com os filhos, com a esposa? Sim, o mesmo amor, né? Em casa meu pai, ele era... conselheiro, ele não saía de casa sem beijar minha mãe. Ele era um marido gamado até o osso pela querida Maria dele, né? E depois que ela faleceu, ele sofreu muito. Mas em casa, o convívio, para você ter a ideia, depois já dele jubilado, todos os sábados, toda a família ia para a casa do meu pai. Ele tinha prazer de comprar comida para a gente. E depois que ele ficou mais velho, que ele ficou jubilado, que ele casou com a irmã Carmélia, então houve um pouco de distanciamento, cada um foi cuidar da sua casa, porque nós sabemos que a mãe agrega mais os filhos, né? Quando a mãe está presente. E então, ele chamava a irmã Carmélia e dizia, Carmélia, vamos para a Ceasa. E a irmã Carmélia, ela deve estar me ouvindo, ela é testemunha. Ele fazia a feira deles, mas comprava frutas e verduras e saía distribuindo em todas as nossas casas. Porque ele sabia o que os filhos gostavam, comprava e mandava para a casa dos filhos. Era um pai fantástico. Amém. Pode ter melhor, pode ter igual, melhor não. Amém. Bom, 21 anos de pastorado do pastor Zé Leôncio, a igreja cresceu de maneira enorme. A senhora imaginava que esse impulso evangelístico iria acontecer nos nossos dias e na administração do pastor Zé Leôncio, como a igreja cresceu desde 1977 até meados de 97, 98? 98. Né? Sim, como ele era um homem do evangelismo, ele amava a evangelização, ele dava muita ênfase e era um homem de oração. Então, evangelismo e oração vem avivamento, não é? Os círculos de orações de uma maneira linda e avivada, né? As irmãs fazendo campanhas de oração para Deus levantar os missionários, né? Não podemos deixar de mencionar a diretoria que trabalhou junto ao meu pai, pastor Almeida, pastor Dário, que ainda hoje são marcos na nossa igreja, né? E outros pastores, pastor Ademes, né? Que foi tesoureiro por muitos anos com meu pai. E eles amavam esta maneira simples de papai, né? E entre outros pastores. E foi feita uma obra
grandiosa, né? Deus falava muito para ele, dizia a ele que a obra ia ser muito grande. E de fato, não? E de fato, né? Ele ainda presenciou um pouco no tempo do meu esposo, do pastor Ailton. Ele pôde acompanhar um pouco deste avanço também. E ele se gloriava no Senhor, se alegrava. E a irmã Carmélia me contava que muitas vezes ele começava a falar no nome de Ailton em casa, para cima e para baixo, já velhinho, com as mãos para o alto, falando em línguas estranhas. E muitas vezes ele mesmo profetizava sobre a obra que Deus... Glória a Jesus. Amém. Deus é grande. É grande. Quando foi para o seu casamento, para a sua união com o pastor Ailton, quem era que mais ficava no pé? Era o seu papai ou a sua mamãe? Era a minha mamãe. Eu lembro-me que quando eu começamos a olhar um para o outro, um dia eu estava numa festa e meu pai passou por esta festa e Ailton estava. E então acho que foi a festa do coral que ele dirigia. Uhum. E aí eu saí e olhei pelo basculhante, para ver se ele estava olhando para mim. E papai notou. Aí, mas foi tão bom isso que papai disse assim, minha filha quer ficar mais um pouquinho? Eu fiquei com vergonha. Eu disse, não, papai, não, tá tudo bem. Ai. Mas ele notou que eu estava olhando para o Ailton. Aí ele perguntou se eu queria ficar mais um pouco na igreja. Eu gostei. Ele amava muito Ailton. E eu penso não, Deus mostrou ao meu pai. Irmão Rossano, quando... O caráter do pastor Ailton. Sim, né? Quando Ailton foi falar com meu pai para casar comigo... Era a minha próxima pergunta, pode continuar. Porque uma coisa chama a outra. É verdade. Desculpe eu estar Fica à vontade. lhe deixando sem fazer as perguntas. Eu vou ficar mais tranquila. Não. E então, no dia que ele falou com o papai, mamãe conversou também juntos, deu logo a doutrinação ao meu marido. Minha mãe era quem vivia mais conosco, então claro. O chumbo grosso era com ela. Uhum. Minha mãe era a lei, meu pai era a graça. Amém. Entendi. E tem que ter a lei e a graça, verdade, não é? Verdade. Então, e mamãe naquela noite, ela dormiu e Deus revelou a minha mãe. A primeira vez que minha mãe teve uma revelação conosco. Ela via Ailton e eu em cima da mesa, cheio de malas. Aí ela amanheceu chorando quando eu fui tomar o café da manhã. Ela disse, esse cabra vai lhe levar para longe. Amém, Deus tem negócio na vida dele. Glória a Deus. Aí eu disse, amém, mamãe, vamos orar. Né? E o tempo passou e Deus concretizou. Para a glória do Senhor. Que impressionante, irmã Judite. Deus já mostra a sua mamãe tudo aquilo que iria acontecer na vida de vocês dois antes de qualquer de coisa. O namoro. Exatamente. Incrível, Deus é Deus. Deus é Deus. E assim, com Deus não há coincidência, né? Não. Deus é Deus de providência. Isso. Mesmo. É tão interessante que quando Deus falou comigo sobre a obra missionária, eu tinha de 13 para 15 anos, 13 anos, eu acho. Uhum. Foi 13 anos. E meu marido foi na mesma época que Deus falou comigo. A gente não se conhecia, eu era adolescente e ele também. Eu de em um extremo, ele outro, né? E Deus falou para ele na mesma época, né? E através da morte de um irmão meu, de acidente, no Rio de Janeiro, minha família sofreu muito. Uma irmã minha perdeu mesmo, surtou e passou três meses internada no sanatório. E aí, veja como são as coisas. O médico disse, o senhor não pode voltar para a mesma casa com sua filha por conta do trauma. Minha mãe orou, Jesus nos deu uma casa no Jardim São Paulo. Diga quem foi o recepcionista. Pastor Ailton. Pastor Ailton. Não gostei muito dele, porque ele veio logo dando doutrina. Foi mesmo? Foi. Ele tinha 17 anos, e aí eu estava com vestido, ele não gostou, e ele foi logo... Mas o amor é assim, né? Uhum. Que a gente não pensa, acontece. Bom, todos nós conhecemos a senhora como esposa do pastor Ailton José Alves.
e temos muitos jovens ouvindo Lição de Vida, vendo Lição de Vida nesse instante. Como é que foi, então, os primeiros olhares, o primeiro encontro? Como é que foi a santidade no namoro? Como é que foi toda essa questão? Foi lindo, foi normal, que éramos jovens, Sim, sim. né? De carne e osso, as mesmas tentações que qualquer um jovem passa, nós passamos, mas tínhamos um alvo, né? E quando o meu marido, ele veio, o jovem Ailton, veio falar comigo, perguntou logo, você tem alguma chamada de Deus? Eu digo, eu penso que sim. Né? Eu tinha 17 anos, ia fazer o vestibular para medicina, ele disse, vem cá, para medicina não vai dar não. Foi. Eu não quero casar com uma médica. Você pode até fazer outro curso, mas eu não vou esperar. O que Deus tem para mim não vai dar para você fazer medicina, depois fazer residência, como você quer. Dá então, 6, 8 anos. se você me ama, vá conversar com Deus. Eu digo, não precisa nem conversar com Deus. Eu ia perder a bênção? De jeito nenhum. Eu disse, não precisa conversar com Deus, não. Eu faço outro curso. Aí foi quando eu cursei o curso de letras, que foi mais prático, mais fácil, e casamos em seguida, né? Então, deu tudo certo, para a glória de Deus. Uma coisa que marcou muito, muito, muito mesmo a sua vida foi na missão, né? Com o pastor Ailton, já lá na Argentina, e seus filhos, né? Como a senhora mesma falou que o pastor Jefferson, ele... A primeira língua que ele aprendeu foi o espanhol. Foi. Como é que foi esse período na sua vida, irmã Judite? Irmão Rossano e telespectadores, foi difícil. Muito difícil. Porque eu tinha 25 anos, meu marido 27. Muito jovem. Jefferson tinha 1 ano e 6 meses, Ana 3 anos e o Júnior 5, ia fazer 6. Né? Eram todos quase bebês, né? Todos bebês. Claro, todos tomavam mamadeira. E então, mas eu aprendi uma coisa com meu pai. No meio das dificuldades, cantar e orar. Só era o que eu sabia fazer. E assim, as coisas que passavam difíceis, eu achavam engraçadas. E, né, ir para outra nação, sem saber o idioma, né, minha casa era humilde, mas era uma casa que qualquer pessoa poderia viver. E a casa que eu fui viver foi muito precária. Mas, em tudo, dando graça ao Senhor, Deus dava estratégias. Amém. Os meninos choravam muitas vezes, pedindo isso ou aquilo. Dizia, vamos pedir a Jesus, e Jesus vai dar. E quando Jesus dava, viu que Jesus atende a oração. Jesus. Mas, voltando um pouco atrás... Pois não. Eu era a noiva do Ailton e uma irmã de oração me chamou e disse, o médico disse que eu tinha problemas e que eu ia casar, mas não ia poder ter filhos, gerar filhos e tal. E o Ailton sabia, nós casamos pensando que... Mas aí, antes de casarmos, Deus mostrou uma irmã. Ela disse, irmã Quitéria, uma velhinha, ela disse, irmã Judite, eu quero falar com você. Diga, irmã Quitéria. Ela disse, o médico disse que você não ia ter filhos, mas Deus me disse essa noite que vai lhe dar 3 filhos. Oh, glória a Deus. Disse como era o biotipo de Júnior. Disse, o primeiro vai ser magrinho, vai ser moreno claro, cabelo cacheado todo. E disse, Deus me mostrou. A menina vai ser gordinha, que Ana era gordinha, vai ser mais branca que o menino. E o cabelo encaracolado. E o menor vai ser o mais preto. Que fantástico. Disse, você 3, Deus me mostrou você com 3 filhos. Olha, eu disse para mim, a mulher estava ficando pirada, porque estava já com o quê? Mais de 80 anos? Sim. E ela disse, você estava no aeroporto, os 3 pequenos ainda. Eu era solteira. Fantástico. E Deus me deu meus 3 filhos, por isso que é bom entregar o caminho ao Senhor. É verdade. Deus me deu os 3 filhos tal qual. Eu queria 4, mas não deu para o 4. Para o quarto, que quase que Deus me levava a mim e a Jefferson no parto dele, né? Mas como tinha promessa,
E os irmãos não dizem, né? Quem tem promessa não morre, só sair do lugar. Então, estou aqui. Contei, foi desafios, muitos desafios na missão. Eu me lembro de algum, não sei onde foi que eu ouvi, de um testemunho, que a senhora tinha situações que a senhora, para chamar as crianças, a senhora fazia uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Como é que era? Às vezes eu saía num... Tinha estratégias. Tinha. Era assim, era muito interessante. Nós orávamos à noite, né? Eu fazia aquele culto com meus filhos, com o meu marido. E naquela noite eu pedia ao Senhor estratégias para levar a palavra. Meu marido ia com os meninos pequenininhos, mas acompanhava. Às vezes os dois, outras, Ana ficava comigo. Eu ia para um lado com a Ana e meu esposo ia, por outro lado, evangelizar com o Júnior Jefferson. E então, eu dizia, o que é que eu vou fazer? Amanhã, meu Deus, já sei. Eu vou para como chamam aqui? Os campinhos de futebol. Não ficam os meninos brincando, jogando à tarde? Então, lá chama cancha. Eu digo que eu vou para as canchas buscar os meninos. E aí eu ia, levava o acordeon, tinha uma jovenzinha que já era crente, a família já era crente quando chegamos. Ela ia comigo, levava o termo com chocolatada, quente, leite com chocolate. Muito frio lá, né? 4 graus, baixo 0, 5. E eu fazia torta e levava para os meninos. Quem era que não queria, jogando no frio, comer? Então, eu comecei aí. E aí, meninos, aí diziam que eu era a freira. Me chamava Freirinha Preta. Chegou a Freira Preta, aí, sim. Então, eu ia e evangelizava os meninos, contava uma história, levava recursos, contava a história e deixava para dar o chocolate e a torta no final. E muitos aceitavam Jesus, aí eu já convidava para a escolita dominical, no domingo. Eles paravam a pelota? Paravam a pelota, deixavam de pelotar e vercutear a palavra. Que maravilha! Hermoso, muito lindo, muito lindo. E Deus é que dá essa sabedoria, né? Dá. Hoje eu tenho lá meninos, que é presbítero, diáconos. Os meninos dele me chamam avó. E agora, quando eu fui, 2 já casaram, vários já casaram. Aí dizem, aqui, seus bisnetos, bisabuela. Eu digo, amém. Então, foi isso aí. Foram momentos marcantes, de dores, né? Mas Deus venceu. É verdade. Deus venceu. Deus é bom. Bom, em todas essas experiências também, foram quantos anos? 8 ou 11? 8 anos. 8 anos. 8 anos ali em outro país, não é? Longe dos pais, longe da igreja amada. Adoeci feio, fiquei muito doente. Chegou a adoecer? Cheguei a ficar engessada, a metade do meu corpo, todo o meu busto engessado durante 6 meses. Meu marido era quem cuidava da casa e das crianças. E eu sofri com um problema muito sério na coluna, que hoje não era para estar usando salto, nem estar de joelhos. Mas o médico desafiou a Deus, e quem desafia a Deus, Deus diz, eu sou. Isso, irmã Judite? Diga aí pra gente. Mas o tempo passa, irmão Rossano, e não podemos demorar. Eu tive problemas de hérnia de disco, eu fiquei paralisada mesmo. Eu estava lavando os pratos, meu marido me chamou, quando eu virei, eu fiquei. Não sabia o que era. É como se uma hérnia tivesse saído do lugar. Mas foi um lugar muito delicado. Eu caía muito e não sabia por que caía. Sei. Então, foi tão grave que o médico pensou que eu trabalhava no campo, arando e com enxada. Ele perguntou mesmo. Pois não. E disse, olha, Judite, me chamou, tinha uma senhora, abriu uma cortina, tinha uma senhora numa cadeira de rodas. Ele disse, você vai ficar assim, daqui a 5 anos. Não posso te fazer a cirurgia, porque é num lugar muito delicado. E se você não ficar em cadeira de roda, mas você vai entortar de um lado. Isso, estou aqui contando. Deus falou, e Deus só disse assim, eu coloquei o dedo na tua coluna. E que dedo bom. Amém, Jesus. Estou aqui, contando a história. Contando as experiências. Vamos para mais um intervalo?
aqui no Lição de Vida. A gente retorna daqui a pouquinho com mais para você. Estamos de volta com Lição de Vida, hoje com a nossa irmã Judite Alves. Irmã Judite, é muita responsabilidade. Eu vou dizer por quê. É filha de pastor presidente, esposa de pastor presidente, mãe de pastor vice-presidente, mãe de pastores, não é? Mãe de missionária, a família toda envolvida na obra de uma maneira muito intensa. Há uma responsabilidade muito forte sobre os seus ombros, não? Imagine. É o ser carregadora de carga mesmo, né? Porque é muito sério, o peso é muito alto. Também realizações de promessas. Eu estava na Argentina quando Deus usou a irmã Horizontina e disse para mim que os meus 3 filhos, Deus escolheu o meu ventre e meu ventre foi santificado. Amém. Para gerar missionários. Amém. Então, é um peso muito grande, né? Que eu, muitas vezes, eu não durmo, porque o Espírito Santo me convoca mesmo para interceder, não só pela a igreja, mas pelos meus filhos, pelos meus netos, porque às vezes as pessoas não entendem, não é verdade? Mas eu sou uma crente, irmão Rossano, que creio. Amém. Que Deus, quando fala, quando é Deus de verdade, Ele cumpre. Assim, as experiências, tenho 62 anos, e as experiências que tenho tido com Deus são lindas, são simples, porque Deus é simples. Amém. Quando a gente abre o coração para Ele, às vezes a gente não fala, fica só de joelho no vale e Ele... Eu não queria. Eu não queria ter essa sequência na minha vida. Ser filha de pastor presidente, mulher de pastor presidente, mãe de vice-presidente, e mãe de pastores, e agora mãe de missionária. É um peso grande, mas em tudo Deus seja louvado. Eu lembro quando minha filha queria fazer, que meu marido queria que a minha filha fosse fazer medicina, ela ia fazer medicina. E ela tinha tudo para ser uma médica hoje. Tinha condições, mas ela foi orar. E Deus disse para ela, você vai ser psicóloga. Porque aonde você chegar, aonde eu te levar, vai te ajudar. E hoje nós vemos, né? Hoje ela sai, às vezes viaja 100 quilômetros aonde ela está para ver uma família. Oh, glória a Deus. Para aconselhar, para trazer com missionário, seu esposo, o evangelista Joseildo. E assim, é gratificante. Veja quando Deus fala, como Ele cumpre. Não vou demorar, porque eu sei que o nosso tempo está resumido. Mas Ana Cláudia, faltava 1 mês para casar com a pessoa que não era correta. E Deus falou comigo e meu marido. E nós ficamos desesperados, oramos. Mas com 1 mês, Deus desfez. Por quê? Porque aquela outra pessoa não tinha o plano que Deus tinha para a vida dela. E volta dele, ela foi para os Estados Unidos, lá se dedicou até hoje, o pastor Joel Freire chora a ausência dela dos trabalhos que fazia. Deus trouxe para cá, deu o casamento, preparou, estava fazendo um trabalho belíssimo no NAAF, no Projeto Samuel, e Deus... E a luta para o pastor entregar. Aí foi sério. Deus falava e ele retinha, né? Mas chegou um momento que não pôde. E até hoje sofre porque
sinto falta dos netos. Amém. Bem, irmã Judite, eu quero aproveitar então, a senhora falou dos netos. Como é que é na cabecinha deles essa questão da bênção, da honra, que é participar dessa família? Ou talvez alguns já tenham o peso da responsabilidade de participar dessa família pastoral? Com certeza, todos eles, não é, sentem esse peso e graças a Deus que eles têm correspondido, são pessoas jovens, no caso, Davi é um adolescente, Débora é uma moça, né? Mas são normais, como todos os jovens da igreja, sendo que eles sabem que a responsabilidade deles, né, é um pouquinho maior, porque há muita cobrança, não é verdade? Muita cobrança. Mas em tudo Deus seja louvado, não tem nenhum problema. A gente sempre, meu marido, desde o tempo do meu pai e da minha família, né, que é a minha família, sem ser a família extensa, a minha família que é a menor, o meu núcleo, nós sempre trabalhamos isto com os filhos, trabalhamos com os netos, que convém levar o peso da obra. É gratificante. O Davi, ele não conhece vovô Leôncio, mas ele tem um amor ao avô Leôncio, de um jeito que é incrível. Quando ele faz perguntas sobre o vovô Leôncio, ele busca fotos e tem que... Meu pai faleceu, ele era muito pequenino, né? Então, a Débora já conheceu mais um pouco. Já conheceu mais. E os outros não conhecem, mas sabem a história que nós passamos. Amém. O genro e as noras são verdadeiros filhos, né? São. Lá em casa não tem este problema, essa separação, né? Eu não sei se eu sou uma sogra boa ou as minhas noras são bênçãos para mim. Porque Cristiane, que é a primeira nora, é uma bênção. E a Adma, né, que eu chamo ela Dona Rosa, porque ela é cor-de-rosa, mas ela é uma pessoa maravilhosa, uma bênção. A Adma cuida muito das minhas coisas, de médico, e dos detalhes. Não passa um dia se eu não ligo para ela, ela liga para mim. E Cristiane está perto de mim na obra o tempo todo, né? E o genro? O genro é o meu filhão querido, que eu tenho um amor. E era tão interessante porque a mãe dele queria sempre, ele desde adolescente, que gostava da Ana. E a Ana não queria. E eu e a minha consogra, a mãe dele, queríamos. E as duas... Já faziam articulações. Mas não tinha jeito. E aí eu dizia para ela, você está orando pouco, rapaz. Ela disse, não, eu estou orando, mas é a Aninha. E depois Deus mostrou a Ana e foi lindo. O genro é único, né? Uma bênção, uma bênção. Amém. E os netinhos que estão lá em Portugal passaram 4 meses conosco. Assim, foi muito bom. Né? E o vovô sofre, viu? Principalmente a ausência de Beatriz, que parece o jeitão dele muito. É verdade. Ela olha assim como ele, quando não gosta das coisas, parece... Eu digo, olha aí, a Ilta. Aí a gente... E o Benjamin é o papai em pinta, é o evangelista José Guido, parece muitíssimo. Pois não. Em poucas palavras, irmã Judite, como é que a senhora podia sintetizar a história do pastor José Leôncio e a história do pastor Ailton? Pastor Leôncio, homem de Deus na sua íntegra, homem movido pela oração, pelo amor e pelo coração dadivoso. É isto que eu concluo a vida do meu pai. Ele estava na UTI, cheio de fios, mas às 3 da manhã ele pensou que estava na casa dele e se debruçou para orar. Meu Deus! Foi, já bem desgastadozinho. O médico dele, doutor Euler, foi correndo e disse, pastor, o que o senhor estava fazendo? Ele disse, eu estava falando com o rei, é a minha hora da audiência com ele. E o médico chorou de emoção. Então, é um homem de Deus. O meu marido é um homem de Deus, verdadeiro, ele é transparente, ama a Deus e tem compromisso com ele, e ele
passa por cima de qualquer coisa se é para agradar a Deus. Amém. Esta é a conclusão que eu tiro do meu marido. Amém. A senhora participou dos 50 anos da igreja e, permitindo o Senhor, estará participando também dos 100 anos. Com certeza, eu tenho fé de chegar lá. Amém, em nome do Rei. Nós chegaremos. O que é que passa pela sua mente, pelo seu coração, essa possibilidade de fazer parte desses momentos tão históricos da igreja? Eu ainda tenho fotos, eu com 13 anos de idade, um dia desfilamos com um vestido azul, que era a cor da Assembleia de Deus, e outro dia desfilamos, no dia mesmo do jubileu, 50 anos, desfilamos com um vestido amarelo. Eu tenho foto dos dois bem guardados. Eu acho que é meu marido que tem, que ele é quem gosta de colecionar as fotos. E se tratando do centenário, né, a responsabilidade sobre o ombro do servo do Senhor, o meu esposo, que Deus permitiu, né, é muito bonito. E assim, o ano do centenário, a gente está abrindo este ano, 2018, são 20 anos de pastorados também, de pastorado do pastor Ailton, né? Deus dá essa oportunidade de cumprir essa promessa, e se Deus nos der vida e saúde, vamos estar aí. Para você ter ideia, muitas vezes eu ponho no meu programa a vinheta e o hino do centenário, eu fico toda arrepiada, com vontade de chorar, porque sei que aquele dia vai ser um dia inédito, né? E sinto que toda a igreja, todos nós, devemos, quem puder jejuar, jejue, quem puder se consagrar, se consagre, faça uma vigília, vigília, para que naquele dia tudo concorra para só um nome aparecer. É o nome do grande. Amém. Jesus de Nazaré. Amém. Já 2 livros e saindo mais um do Prelo. Não, ainda não está no Prelo. São 3 livros. Já são 3 livros. Atualizados. Eu me perdoem. Está perdoado. E já sendo trabalhado. Né? Eu estava trabalhando em mas mandado dar uma freada para ver se sai no centenário o livro do pastor Leôncio, né? No caso, a biografia. Sairia em 2018. Em 2018 é o que esperamos, e se Deus nos ajudar e nos der outras noites, como dá sempre, né? A gente vai escrever outro livro sobre uma das práticas cristãs. Que já está aí sendo esboçada, em nome de Jesus. Amém. Uma outra ideia de livro podia ser as experiências que a senhora já tem obtido na Mulher e Seus Desafios, porque quantos anos de Mulher e Seus Desafios? Quantos anos tem a emissora? A Rede Brasil, 8. A Rede Brasil tem 8, mas antes da Rede Brasil, da AM 580, 17 anos. Eu tenho 17 anos de A Mulher e Seus Desafios. Já está bom de jubilar, né? Todos nós em casa, cada um começou um programa, só eu permaneço até hoje, né? Mas o seu é bom. Até enquanto os ouvintes aguentarem. É verdade. E eu tiver vida e saúde, voz, vamos lá. Bom, estamos chegando ao final do Lição de Vida. Que bênção ter estado aqui com a nossa irmã Judite, mas não abdicamos da possibilidade da senhora ainda trazer uma palavra para o nosso telespectador. Tem gente lá do outro lado que não é crente ainda, não entregou sua vida para Jesus, ainda está descomprometido, não sabe de onde vem, para onde vai, está sem esperança. E tem servos de Deus lá do outro lado que já foram tremendamente abençoados, mas que precisam de uma palavrazinha a mais. Gostaria que a senhora pudesse utilizar esses momentos para trazer essa palavra para os nossos telespectadores e logo depois estivesse encerrando com uma oração. Foi um grande prazer estar com vocês. Tenho certeza que este testemunho, não é, principalmente falando do pastor José Leôncio, moveu muita gente se emocionou. Se pudesse, traria a sua história também. Você que quer que a sua história, a sua experiência seja, desculpem, seja
posta no livro do pastor Leôncio, vai escrever para nós, né? E vamos lá colocar a sua experiência que você teve com ele. E muito bom, irmão Rossano, estar com você e os telespectadores neste momento. E quero deixar para vocês a palavra de Deus que se encontra no Salmos 27, versos 13 e o 14. Pereceria eu, sem dúvida, se cresce, que não veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Se você está esperando em Deus, tenha paciência, tenha calma, vai chegar. Porque como Deus cumpriu a promessa dele nas nossas vidas e na vida das nossas famílias, se você não sair do lugar, Deus vai cumprir. E ainda mesmo, se você saiu, volte. E Ele vai cumprir tudo o que te prometeu. Porque aquele que prometeu, disse o escritor aos Hebreus, é fiel para cumprir. Vamos orar então? Amém. Pai querido, com muito temor e tremor, que estamos diante da Tua presença, intercedendo, Pai, pelos nossos telespectadores. Uns estão perto, outros estão longe, mas que com esse testemunho que aqui foi passado, possa ter chegado algo aos seus corações. Eu intercedo por aqueles que estão passando neste momento pelo vale da sombra da morte. Também te pedimos por aqueles, Senhor, que estão por resolver causas impossíveis, que o Senhor responda e solucione os problemas. Te pedimos por aqueles, ó Pai, que estão distanciados de Ti e sabem, Senhor, que o caminho, a verdade e a vida está em Ti. Que eles possam neste dia, Pai, fazer um pacto contigo e se voltar a Teus pés. Aqueles que ainda não Te conhecem, por acaso ligou, Senhor, o seu aparelho de televisão no canal 14. Que essas palavras, Senhor, sejam como bálsamo às suas vidas. Amém. Faça um milagre. Abençoa o Teu filho, irmão Rossano, nosso pastor presidente e toda a grande rede Brasil de comunicação, Senhor, que é um canal de bênção às famílias. Nós Te louvamos e assim Te agradecemos. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Bem, nós queremos agradecer a você, a sua audiência, a presença da nossa irmã Judite Alves, a lição de vida de hoje. Muito obrigado. Continue na Rede Brasil, tem muita coisa boa para acontecer e abençoar a sua vida. A gente volta no próximo Lição de Vida. A paz do Senhor Jesus e não esqueça, o melhor de tudo é que Deus está conosco. Deus abençoe.